O relógio marcava 6:30 da manhã quando o som do vento atravessou as janelas da mansão silenciosa. Aquele silêncio pesado já durava 2 anos. Desde o dia em que Laura, esposa de Arthur, fechou os olhos pela última vez, a casa nunca mais foi a mesma. Antes, cada canto tinha risadas, cheiros de bolo e o som de passos apressados do pequeno Lucas, que vivia correndo para mostrar um desenho novo à mãe. Agora, tudo era cinza. Até o sol parecia entrar com menos vontade. Arthur tentava disfarçar a dor mergulhando no trabalho. Passava os dias trancado no escritório, fingindo que cuidar dos negócios era suficiente para preencher o vazio. Mas, à noite, quando as luzes se apagavam, o silêncio o esmagava. Ele se sentava na cama e olhava para o travesseiro ao lado. Ainda não tinha coragem de trocar a fronha que Laura usava. Parecia que, de alguma forma, ela ainda estava ali. Já Lucas... o pequeno Lucas era o retrato vivo da saudade. Tinha apenas 8 anos, mas o olhar dele carregava o peso de um adulto. Não sorria mais como antes, não brincava e quase nunca falava. Passava horas no jardim, sentado perto do pé de ipê que sua mãe adorava, empilhando pedrinhas e falando baixinho, como se conversasse com alguém invisível. "Mamãe, o papai não fala mais comigo", ele sussurrava. "Mas eu sei que a senhora ainda me escuta, né?" Certa vez, Arthur o encontrou assim, e sentiu o coração apertar, mas preferiu se calar. Não sabia o que dizer. A verdade é que ele também não sabia mais ser pai. Desde que perdeu Laura, parecia ter perdido a si mesmo. Os empregados andavam em silêncio pelos corredores, respeitando a dor do patrão. Mas uma em especial, Clara, a faxineira, sempre observava o menino com olhos de compaixão. Quando o via sozinho, deixava um pequeno doce sobre a mesa, sem dizer nada. Sabia que, às vezes, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Naquela manhã, enquanto Arthur se preparava para mais um dia de reuniões, olhou para o filho sentado no sofá, abraçando um urso de pelúcia gasto, o último presente da mãe. E pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se moveu. "Eu não posso deixar ele crescer assim, sozinho", murmurou. E foi ali, diante daquele silêncio dolorido, que Arthur tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino dos dois. Uma decisão que, aos olhos dele, parecia certa, mas que no fundo nasceria de um erro. Naquela noite, Arthur ficou horas acordado, encarando o teto do quarto. A lembrança do olhar vazio do filho não saía da cabeça. O menino estava se apagando dia após dia, e ele já não sabia como trazê-lo de volta. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que, no fundo, misturava desespero e orgulho. "Talvez o que ele precise seja de uma mãe", pensou. Na manhã seguinte, Arthur chamou a governanta e disse com firmeza: "Quero que organize um jantar especial para o fim de semana. Convide algumas mulheres conhecidas da sociedade, educadas, elegantes, que saibam se portar." A mulher o olhou confusa. "O senhor quer um jantar de negócios?" Arthur respirou fundo. "Não. Quero que meu filho escolha uma nova mãe." A notícia correu pelos corredores da casa como um vento frio. Os empregados se entreolhavam, sussurrando. O patrão enlouqueceu e o menino, coitado. Mas ninguém ousou questionar. Arthur acreditava, sinceramente, que estava fazendo o melhor. Ele queria devolver ao filho o que a morte tinha levado. Uma figura materna, alguém que cuidasse dele, o ensinasse a sorrir outra vez. Mas o que ele não percebeu é que amor não se compra nem se apresenta em bandeja de prata. Do outro lado da casa, Lucas brincava em silêncio com as pedrinhas no jardim quando ouviu o pai chamá-lo. "Filho, preciso falar com você." O garoto se aproximou devagar, abraçando o urso de pelúcia. "O que foi, papai?" Arthur fez-o sentar no sofá e, com a voz firme, começou. "Eu sei que tem sido difícil sem a mamãe, mas eu decidi que está na hora da gente seguir em frente." Lucas abaixou o olhar, apertando o urso contra o peito. "Seguir para onde?" "Para um novo começo." Ele forçou um sorriso.
No sábado, você vai conhecer algumas mulheres muito boas. Uma delas pode ser a sua nova mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Lucas piscou algumas vezes, sem entender direito. Uma nova mãe? Ele repetiu com a voz tremendo. Isso mesmo, mulheres boas, ricas, que vão cuidar bem de você. Eu não preciso de outra mãe, papai, respondeu firme. Eu já tenho uma. Arthur tentou segurar a emoção, mas a irritação falou mais alto. A sua mãe se foi, Lucas. E eu estou tentando fazer o melhor para você. Então me deixa com ela. O menino gritou, se levantando, porque ninguém vai ser igual à minha mãe. E correu para o jardim antes que o pai pudesse dizer alguma coisa. Arthur ficou parado, olhando para a porta aberta, sentindo o eco das palavras do filho. Pela primeira vez, duvidou do próprio plano. Mas era tarde, os convites já haviam sido enviados. O jantar estava marcado. E naquele sábado, o destino daquela família começaria a mudar para sempre. O sábado amanheceu com o céu nublado, como se até o tempo soubesse que algo estranho estava prestes a acontecer. A mansão estava em movimento, flores sendo trocadas, talheres brilhando sobre a mesa e o cheiro de perfume caro se misturando com o de ansiedade. Arthur caminhava de um lado para o outro, verificando cada detalhe. Parecia um evento de negócios, mas era algo muito mais delicado, um jantar para escolher uma nova mãe. Enquanto isso, no andar de cima, Lucas estava sentado na beira da cama, com o mesmo urso de pelúcia nos braços. Ouvia o barulho dos preparativos e sentia o coração apertar. Ele sabia que o pai não ia desistir daquela ideia absurda. "Mamãe, me ajuda!" sussurrou para o urso. "Eu não quero ninguém no seu lugar!" Mais tarde, Arthur subiu e entrou no quarto do filho. Tentou sorrir. "Filho, as visitas vão chegar. Quero que você desça comigo." "Eu não quero, pai." "Lucas, por favor, seja educado. Essas mulheres vieram especialmente para conhecer você." "Eu não quero conhecer ninguém!" gritou, se levantando. "Eu não preciso de uma mãe nova!" Arthur respirou fundo, tentando conter a irritação. Não é uma questão de querer, é uma questão de precisar. "Eu já tive uma mãe", respondeu o menino com os olhos marejados, "e ela me amava de verdade." As palavras acertaram Arthur como uma flecha. Ele ficou sem resposta por um instante, mas o orgulho não deixou que cedesse. "A vida continua, Lucas. A sua mãe não vai voltar. E eu só tô tentando fazer o que é melhor para nós." "Para nós ou para você?" o garoto rebateu. "Porque parece que é o Senhor quem quer esquecer dela." Antes que o pai pudesse responder, o som dos carros chegando ecoou pelo portão. O menino se virou de costas e correu para o quintal, desaparecendo entre as árvores. Arthur, exausto, esfregou o rosto com as mãos. "Senhor do céu, o que eu tô fazendo?" Lá fora, 3 carros importados e 2 limousines estacionavam. Mulheres desciam sorrindo, com vestidos impecáveis, joias brilhando e olhares curiosos. Pareciam desfilando num tapete invisível. A governanta, nervosa, correu até a cozinha e avisou: "Clara, o patrão mandou você ficar só na área de serviço hoje. Nada de circular pela casa, entendeu?" "Por quê?" perguntou a faxineira confusa. "Porque ele não quer que você apareça. Vai receber umas visitas importantes." Clara apenas assentiu, mas sentiu o coração apertar. Em 6 meses trabalhando ali, já tinha se apegado a Lucas como se fosse seu próprio filho. Sabia que ele estava triste e agora o via fugir sozinho para o quintal. Enquanto Arthur cumprimentava as convidadas com um sorriso ensaiado, Clara limpava a janela da cozinha e observava o menino desaparecer entre as árvores. "Coitadinho", murmurou. Nenhuma criança devia ter que escolher entre o amor e a saudade. E foi naquele instante, olhando para o pequeno se esconder, que algo dentro dela disse: "Você vai ter que ajudá-lo, Clara, mesmo que isso te custe o emprego." O vento soprou forte, como um aviso do que estava por vir. O quintal da mansão era enorme, quase como um pequeno jardim botânico.
Havia roseiras, um gramado perfeito e, no fundo, uma pontezinha de madeira sobre um pequeno riacho, o lugar favorito de Lucas. Foi ali que ele se escondeu, abraçando os joelhos, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. "Eu não quero ninguém no lugar da mamãe", sussurrou baixinho. "Ninguém entende isso." Enquanto isso, dentro da casa, as risadas das mulheres ecoavam pelos corredores. As vozes falavam sobre viagens, perfumes caros e jantares luxuosos. Nenhuma delas sequer perguntou pelo menino. Clara, do outro lado da cozinha, limpava mecanicamente o balcão, mas o coração estava inquieto. Olhava para o jardim pela janela e por um momento sentiu uma dor no peito, uma mistura de instinto e compaixão. "Carmen", disse a governanta que passava apressada, "o menino está sozinho lá fora. Eu posso ir ver se ele está bem?" "Nem pensar, Clara", respondeu a mulher assustada. "O patrão está de olho em tudo." Mas Clara não conseguiu se conter. "Eu só vou dar uma olhadinha, prometo." E saiu pela porta dos fundos, silenciosa como o vento. Atravessou o jardim, chamando baixinho: "Lucas, onde você está, meu amor?" Nenhuma resposta. Só o som do riacho correndo e o canto distante dos pássaros. Então, ela o viu, encolhido debaixo da ponte, com a cabeça escondida entre os braços. Clara se ajoelhou na grama úmida e falou com voz suave: "Ei, é aqui que você veio se esconder?" O menino levantou o rosto assustado, mas ao ver que era ela, seus olhos se encheram de alívio. "Tia Clara, eu não quero voltar lá para casa." Ela sorriu com ternura e se sentou ao lado dele, sem se importar em sujar o uniforme. "Tá tudo bem, eu não vou te obrigar a nada, mas me conta o que aconteceu." Lucas respirou fundo, tentando conter o choro. "O papai quer que eu escolha uma nova mãe entre 5 mulheres. 5. Mas eu não quero escolher ninguém." "E por quê?" perguntou Clara com delicadeza. "Porque eu já tive uma mãe", respondeu o menino, olhando para o chão. "E ela me amava de verdade. Essas mulheres nem me conhecem. Elas não querem cuidar de mim. Querem o dinheiro do papai." Clara engoliu o nó na garganta. A sinceridade daquela criança partia o coração. "Sabe, Lucas, às vezes os adultos tomam decisões erradas quando estão com o coração machucado." "Então o papai esqueceu da mamãe?" perguntou ele com os olhos marejados. "Tirou todas as fotos dela da casa. Disse que era hora de seguir em frente, mas eu não quero seguir em frente sem ela." Clara respirou fundo e segurou a mãozinha dele. "A sua mãe não se foi de verdade, Lucas. Ela continua aqui", disse, apontando para o peito dele. "Nas suas lembranças, no jeito que você sorri, na bondade que ela te ensinou." O menino ficou em silêncio por um momento, depois olhou para ela com um brilho nos olhos. "Toda noite eu falo com a mamãe antes de dormir. E sabe o que ela me disse ontem?" "O quê?" perguntou Clara, curiosa. "Que quando chegasse a hora de escolher alguém para cuidar de mim, o meu coração ia saber." Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo. "E o seu coração está dizendo alguma coisa agora?" Lucas ficou olhando para ela por alguns segundos, então respondeu com a voz firme e pura: "Tá dizendo que você é a única pessoa nessa casa que gosta de mim de verdade." Clara sentiu as lágrimas subirem, mas antes que pudesse responder, uma voz forte ecoou da varanda: "Lucas, onde você está? Vem aqui agora!" Era Arthur, impaciente. O menino se encolheu, assustado. "Ele vai brigar comigo." Clara se levantou, decidida. "Fica aqui, eu vou conversar com ele." "Não vai, tia Clara, ele vai te demitir." Ela olhou para o menino e sorriu. "Se é para eu perder o emprego defendendo o que é certo, então que seja hoje." E com o coração acelerado, Clara começou a caminhar em direção à mansão, sem saber que aquele momento mudaria a vida dos 3 para sempre. Clara atravessou o jardim com o coração disparado. Podia ouvir, mesmo à distância, as vozes e risadas vindas da sala principal.
As 5 mulheres estavam ali, sentadas como se participassem de um desfile de elegância. Vestidos impecáveis, perfumes fortes e sorrisos treinados. Cada uma delas olhava para Arthur como quem avalia uma oportunidade, não um homem de luto. Quando a viu se aproximando, franziu o senho. Clara, o que está fazendo aqui? Eu mandei você ficar na área de serviço. Desculpe, senhor, mas o Lucas está muito abalado. Ele não quer vir. Arthur cerrou os punhos, tentando conter a raiva. É uma criança, e criança obedece. Ou talvez ele só precise ser ouvido, respondeu ela com calma, mas firme. As mulheres trocaram olhares inconfortáveis. Uma delas, de vestido azul, soltou uma risada debochada. Que drama, Arthur. Essa é uma birra de menino mimado. Clara se virou para ela, olhando nos olhos. A senhora tem filhos? Não. Então não fale do que não entende. O silêncio caiu sobre a sala como uma pedra. Arthur ficou vermelho, envergonhado e furioso. Clara, você está ultrapassando todos os limites. Eu exijo respeito. E eu só estou defendendo o que é justo, ela respondeu. O seu filho está sofrendo. Ele precisa de amor, não de obediência à força. Antes que Arthur pudesse reagir, uma voz pequena, mas cheia de coragem, ecoou do corredor. Não demite ela! Todos se viraram. Era Lucas, com os olhos marejados e o rosto corado de tanto chorar. Ele correu até Clara e se agarrou à saia do uniforme, tremendo. Ela é a única que me entende! Arthur se levantou tenso. Lucas, vem aqui agora. Não! Gritou o menino, abraçando Clara com força. Se é para eu escolher, então eu escolho ela. A sala inteira congelou. As mulheres se olharam sem acreditar no que ouviram. Como é que é? Perguntou uma delas com um sorriso forçado. Eu escolho a tia Clara para ser minha mãe, repetiu o menino com lágrimas escorrendo, porque ela gosta de mim de verdade. Arthur empalideceu. As mulheres ficaram em choque. Clara levou a mão ao peito sem saber o que dizer. Lucas, isso não faz sentido, tentou o pai. Ela é só uma funcionária. Não é só isso, respondeu o menino, corajoso. Ela é a única pessoa nessa casa que pergunta se eu tô bem, que escuta quando eu falo da mamãe. Nenhuma dessas mulheres me conhecem, mas ela conhece até os meus medos. Uma das convidadas tentou disfarçar o constrangimento. Que absurdo! Uma empregada criando um laço desses com o filho do patrão. Mas Lucas não se intimidou. Pelo menos ela tem coração. Arthur sentiu o chão sumir. O orgulho gritava dentro dele, mas algo mais forte, talvez culpa, começou a crescer. Chega, Lucas. Pede desculpas agora e vai para o seu quarto. Não vou pedir desculpa por amar alguém de verdade, respondeu o menino entre soluços. Se ela sair daqui, eu vou junto. Clara tentou intervir, a voz trêmula. Senhor... Arthur, por favor, ele está nervoso. Nervoso nada, interrompeu o pai. Você envenenou a cabeça dele, fez ele acreditar que você é mais importante que a mãe dele. Isso não é verdade, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Eu só dei a ele o que ninguém mais deu, atenção. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até as mulheres se levantaram, sem saber onde enfiar o olhar. E foi nesse instante, diante de todos, que Arthur disse as palavras que mudariam tudo. Está demitida, Clara. Agora. Lucas soltou um grito de desespero. Não! Ele se colocou na frente dela, chorando tanto que mal conseguia respirar. Se ela for embora, eu nunca mais falo com você. Arthur ficou sem ação. Por um segundo, seus olhos encontraram os de Clara. E ali, pela primeira vez, ele viu algo que não sabia nomear. Verdade. Mas era tarde. A porta foi fechada, e o amor mais puro daquela casa estava prestes a ser arrancado de lá. O silêncio que tomou conta da sala após o grito de Lucas era sufocante. Ninguém sabia o que dizer. As 5 mulheres olhavam, desconfortáveis, fingindo não ver o que estava acontecendo. Arthur, com o rosto tenso e o orgulho ferido, tentava manter o controle. Clara, leve o menino para o quarto e depois vá embora. Não, senhor, ela respondeu, a voz trêmula, mas firme.
Eu não vou deixar ele sozinho desse jeito. Arthur perdeu a paciência. Está desobedecendo uma ordem direta, gritou. Isso é insubordinação. Lucas se colocou na frente dela, tremendo de medo e coragem. Pai, por favor, não faz isso. Arthur apontou para a porta. Chega, Lucas, você passou dos limites. Essa mulher confundiu a sua cabeça. Clara tentou explicar. Eu nunca quis causar confusão, eu só escutei o que ele sentia. Mentira! Cortou Arthur. Você aproveitou a fragilidade dele para se aproximar. Eu me aproximei porque ninguém mais fazia isso, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Porque ele precisava de alguém. As mulheres começaram a cochichar entre si, visivelmente incomodadas. Uma delas, de vestido verde, murmurou. Que cena constrangedora! Lucas se virou para ela, furioso. Constrangedor é fingir que gosta de alguém só por causa do dinheiro. Arthur respirou fundo, tentando conter o descontrole. Clara, pegue suas coisas. Você está demitida. Senhor Arthur, ele está mal. Não é hora de me mandar embora. Eu decido a hora, respondeu frio. E a hora é agora. Lucas gritou. Se ela for embora, eu fujo. As palavras ecoaram como um trovão. Clara tentou acalmá-lo. Não fala isso, meu amor. Eu falo sim, chorou o menino. Eu não quero ficar aqui sem você. Arthur avançou e pegou o filho pelo braço, mas o menino se debateu, chorando. Me solta, tá me machucando, gritou desesperado. Clara deu um passo à frente, instintivamente. Senhor, por favor, não faça isso com ele. Basta, rugiu Arthur. Você não manda aqui. Pegue suas coisas e saia antes que eu mande os seguranças. Clara ficou parada, com os olhos marejados. Por um instante, quis responder, gritar, se defender, mas o olhar de Lucas, implorando entre lágrimas, a impediu. Ela se ajoelhou diante dele e, com voz suave, sussurrou. Eu prometo que não vou te esquecer, tá bem? Lucas soluçava sem parar. Promete que volta? Prometo. Mas agora você precisa ser forte. Arthur desviou o olhar. No fundo, aquelas palavras o atingiram mais do que gostaria de admitir. Clara se levantou, limpou o rosto e caminhou lentamente até a porta antes de sair. Virou-se e disse: O senhor pode me tirar desta casa, mas nunca vai tirar de mim o carinho que eu tenho por esse menino. Arthur ficou em silêncio. Lucas correu até ela e a abraçou com força. Não vá embora, tia Clara, por favor. Ela o segurou por alguns segundos, tentando gravar aquele abraço na alma. Eu te amo, meu pequeno. Nunca esquece isso. E saiu, com o coração em pedaços. Lucas caiu de joelhos, chorando alto, enquanto Arthur permanecia imóvel, sentindo algo dentro dele se quebrar, mas ainda sem coragem de admitir que era o próprio coração. Os dias seguintes da partida de Clara foram como um luto dentro do luto. A mansão, antes cheia de vozes e movimentos, mergulhou num silêncio quase fúnebre. As risadas fingidas das visitas cessaram. Os corredores pareciam frios e até o vento que entrava pelas janelas parecia carregar tristeza. Arthur se trancou no quarto. Não descia mais para o café, não ia à escola, não falava com ninguém. Passava o dia deitado, abraçado ao urso de pelúcia que Clara costumava arrumar toda manhã sobre a cama. Às vezes Carmen batia na porta com o almoço nas mãos, mas voltava sempre com um prato intacto. Ele não comeu de novo, senhor, disse, preocupada. Arthur, que passava horas no escritório tentando se distrair com planilhas, apenas respondeu sem levantar os olhos. Ele vai comer quando sentir fome. Mas não comeu. Nem no dia seguinte, nem no outro. Na terceira noite, Carmen bateu à porta de Arthur com um olhar aflito. Senhor, precisamos conversar. O que foi? Agora, é o Lucas. Ele não fala com ninguém desde que a Clara saiu. Ele só fica lá, olhando para o teto. Arthur suspirou cansado. Isso é birra. Ele precisa aprender que as pessoas vão e vêm. Não é birra, senhor. A mulher rebateu. É tristeza, daquela que adoece a alma.
Arthur ficou em silêncio. Não queria admitir, mas uma culpa surda começou a apertar o peito. Ainda assim, o orgulho o impediu de agir. Ele se dizia para si mesmo que o tempo curaria tudo. Mas o tempo, naquela casa, parecia ter parado. No quarto, Lucas dormia pouco e sonhava muito. Em todos os sonhos, via Clara o chamando, sorrindo de longe, mas sempre indo embora antes que ele pudesse alcançá-la. Acordava suando, chorando baixinho para ninguém ouvir. "Volta, tia Clara. Volta, por favor", sussurrava entre soluços. Na manhã do quarto dia, Carmen, desesperada, resolveu agir por conta própria. "Senhor Arthur, se o senhor não fizer nada, esse menino vai adoecer de verdade." Arthur levantou o olhar pela primeira vez. "Ele só está se adaptando?" "Se adaptando à solidão?" retrucou. "O senhor não vê que o Lucas está definhando? Ele não precisa de uma madrasta. Ele precisa da mulher que realmente se importava com ele." Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Arthur o resto do dia. Pela primeira vez, começou a questionar se o que fez com Clara não foi um erro. À noite, tentou subir ao quarto do filho. Bateu na porta. "Filho? Sou eu." Esperou, mas o silêncio respondeu. Girou a maçaneta. Trancada. Colocou a mão sobre a porta e respirou fundo. "Me perdoa, filho. Eu só queria o melhor para você." Mas do outro lado, Lucas não ouviu. Ou talvez tivesse ouvido, mas já não acreditava. Na manhã seguinte, o menino desmaiou no banheiro. Carmen o encontrou caído, pálido, os lábios secos. "Senhor Arthur!" gritou desesperada. "Venha depressa!" Arthur subiu correndo, o coração disparado. Ao ver o filho desacordado, sentiu o chão sumir. "Lucas!" gritou, o pegando no colo. "Fala comigo, filho, fala comigo!" E foi ali, com o menino entre os braços, que Arthur finalmente percebeu o preço do seu orgulho. Ele não tinha perdido só uma funcionária, tinha perdido a única pessoa que realmente amava o seu filho. O som da sirene da ambulância cortava o ar, enquanto o carro deixava o portão da mansão. Arthur, sentado no banco de trás, segurava o pequeno corpo de Lucas contra o peito. O menino estava pálido, os olhos fechados, e cada segundo parecia uma eternidade. "Aguenta, filho", murmurava, tentando conter o desespero. "Por favor, aguenta." No hospital, os médicos o levaram às pressas para o pronto atendimento. Arthur ficou no corredor, andando de um lado para o outro com o coração apertado e as mãos trêmulas. Cada som de monitor, cada porta que se abria fazia o medo crescer mais. Depois de 1 hora que pareceu um século, o médico finalmente saiu. "O senhor é o pai de Lucas Andrade?" Arthur se levantou num salto. "Sim. Como ele está?" O médico respirou fundo. "Seu filho está com um quadro grave de depressão infantil e desnutrição leve. Ele não está comendo, dormindo, nem reagindo emocionalmente. Precisamos estabilizá-lo, mas o problema principal não é físico. É emocional." Arthur engoliu seco. "O que o senhor quer dizer com isso?" "Quero dizer que o menino está se entregando", respondeu o médico firme. "Ele perdeu algo, ou alguém que significava tudo para ele. Se isso não for resolvido, o corpo vai começar a ceder." Aquelas palavras entraram como facas. Arthur sentiu o chão girar. Perdeu alguém que significava tudo. Ele sabia exatamente de quem o médico estava falando. Mais tarde, sentado na poltrona ao lado da cama do filho, Arthur observava Lucas dormir, com o soro conectado ao braço. O rosto do menino parecia ainda menor, mais frágil. Um nó se formou em sua garganta. "O que eu fiz, meu Deus?" sussurrou. "Eu só queria o melhor para ele." Mas a verdade, ele sabia, era outra. Ele quis o melhor para si mesmo. Quis resolver o vazio com aparência, a dor com luxo. Quis controlar o que só o amor podia curar.
Carmen entrou no quarto, com os olhos vermelhos. Ele perguntou por ela, senhor. Arthur levantou o olhar confuso. Por quem? Pela Clara, respondeu baixinho. Antes de desmaiar, ele me disse: Tia Clara prometeu que ia voltar. Arthur levou as mãos ao rosto e desabou. Chorou como a Anlas não chorava. Toda a dureza, todo o orgulho e a soberba que sustentava finalmente caíram por terra. No dia seguinte, quando Lucas despertou, Arthur segurou sua mão. Filho, você quer vê-la, não é? Lucas, com a voz fraca, apenas sussurrou. Ela prometeu, e eu sei que ela não mente. Aquela frase foi a isca que faltava. Arthur se levantou decidido. Eu vou encontrá-la. Disse mais para si mesmo do que para o menino. Saiu do hospital e foi direto para o escritório. Vasculhou registros antigos, endereços de funcionários, até encontrar o contato de Clara. Ao ler o papel, o coração apertou. Era um endereço simples, numa rua humilde da periferia. Tarde, o carro preto estacionou diante de uma pequena casa com muros descascados. Arthur desceu, sem terno, sem postura de empresário, apenas um homem quebrado. Bateu a porta e Clara apareceu, surpresa, ainda com o uniforme de um novo emprego. Senhor Arthur, o que o senhor está fazendo aqui? Ele respirou fundo com os olhos marejados. Eu vim pedir perdão e implorar para que volte. Clara ficou em silêncio, olhando para ele, e naquele instante percebeu que, enfim, o homem que ela via diante de si não era mais o patrão arrogante. Era apenas um pai, arrependido. Por alguns segundos, Clara ficou parada na porta, sem conseguir dizer nada. O homem diante dela não era o mesmo que a havia humilhado dias antes. O terno caro havia sido substituído por uma camisa simples, e os olhos, antes frios e arrogantes, agora carregavam arrependimento. Arthur respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu errei, Clara. Fui cego, orgulhoso. Achei que podia decidir o que era melhor para o meu filho, sem entender o que ele realmente precisava. Ela o olhou em silêncio. E agora o senhor entende? Ele abaixou a cabeça. Agora eu sei que o que ele precisava era de você. Clara sentiu o coração apertar. Parte dela queria recusar, virar as costas e não se deixar envolver de novo. Mas a lembrança de Lucas, frágil e chorando, foi mais forte que qualquer orgulho. Como ele está? Perguntou com a voz baixa. Arthur desviou o olhar, sentindo as lágrimas subirem. Está internado. Fraco. Ele não come, não fala. Pediu por você. Clara levou a mão à boca, chocada. Oh, meu Deus! Eu sei que não mereço sua ajuda, continuou Arthur. Mas, por favor, faça isso por ele. Não por mim. Sem dizer nada, ela correu para dentro, pegou a bolsa e voltou. Vamos! O caminho até o hospital foi silencioso, mas cheio de emoções. Arthur olhava pela janela, sem coragem de encará-la. Clara, por sua vez, tentava conter o choro, lembrando-se de cada sorriso do menino, de cada conversa ao pé do jardim. Quando entraram no quarto, Lucas dormia, pálido como uma sombra. Clara se aproximou devagar, com os olhos marejados, e sussurrou. Meu amor, a tia Clara voltou. Como se o coração do menino reconhecesse aquela voz, ele abriu lentamente os olhos. Por um segundo, Arthur achou que estava sonhando. Mas então, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Lucas. Eu sabia, murmurou fraquinho. Eu sabia que você ia voltar. Clara sentou-se na beira da cama e segurou sua mãozinha. Promessa é promessa, lembra? Arthur virou o rosto, tentando esconder as lágrimas. A enfermeira, que observava de longe, sorriu discretamente. Isso é o que ele precisava, senhor, disse baixinho. Amor verdadeiro cura o que remédio nenhum alcança. Nos dias seguintes, o milagre começou. Lucas voltou a comer, a falar, a sorrir. Cada vez que via Clara, o brilho nos olhos dele voltava um pouco mais. Arthur, emocionado, acompanhava tudo em silêncio, tentando entender como algo tão simples podia ser tão poderoso. Uma semana depois, o médico deu alta. Seu filho está fora de perigo, disse.
mas mantenha perto quem faz o coração dele bater com vontade. Na saída do hospital, Arthur se aproximou de Clara. Eu não tenho palavras. Ela o olhou com doçura. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria por quem ama. Arthur hesitou, depois perguntou com sinceridade. E se eu pedisse para você voltar para casa, mas não como funcionária, como parte da família? Clara ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o céu azul depois de dias de tempestade. Eu não sei, Sr. Arthur. Respondeu com cuidado. Eu só volto se for para somar amor, não para substituir ninguém. Ele assentiu emocionado. É tudo o que eu quero. Que a gente recomece do jeito certo desta vez. Lucas os olhou de mãos dadas e sorriu, com aquele sorriso que há muito tempo não aparecia. E foi nesse instante que Arthur entendeu. O amor verdadeiro não se impõe. Ele floresce quando o coração aprende a se ajoelhar. Os dias voltaram a ter cor. A mansão, antes fria e silenciosa, agora se enchia novamente com o som de risadas e passos leves. O jardim, que por tanto tempo serviu de refúgio para a tristeza, voltou a florescer. Como se a própria natureza entendesse que a esperança havia voltado a morar ali. Clara passava as manhãs com Lucas, cuidando das plantas, jogando conversa fora, ajudando ele com os deveres da escola. Ele voltava a ser o menino curioso e alegre que um dia fora, correndo pelo gramado e chamando por ela. Tia Clara, olha, a borboleta pousou na minha mão, gritava encantado. Ela sorria, com lágrimas discretas nos olhos. É a vida te dizendo que tudo pode renascer, meu amor. Arthur observava de longe, apoiado no parapeito da varanda. A cada sorriso do filho, o peso em seu peito diminuía. Pela primeira vez ele compreendia que o verdadeiro sucesso não estava nas empresas, nas festas ou nas contas bancárias. Estava ali, no amor que havia quase destruído por orgulho. Do jardim e chamou suavemente. Clara! Ela se virou, com as mãos sujas de terra e o mesmo brilho nos olhos e sempre. Diga, Sr. Arthur. Acho que você pode parar de me chamar assim, ele sorriu. Aqui não existem mais patrões empregados, só uma família tentando se curar. Clara baixou o olhar, emocionada. Eu não sei se mereço isso. Eu é que não merecia o perdão de vocês, respondeu ele. Mas ainda assim, Deus me deu essa segunda chance. Lucas, que escutava de perto, correu até os dois e segurou as mãos deles. Então quer dizer que agora a gente é uma família de verdade? Arthur olhou para Clara e ela sentiu, sorrindo. Sim, filho, agora somos. Os três se abraçaram ali, no meio do jardim, sob a luz suave do entardecer. O vento soprou, fazendo as flores balançarem, como se o próprio tempo estivesse aplaudindo aquele recomeço. Naquela noite, à mesa do jantar, o ambiente estava leve. Lucas falava sem parar, contando histórias, e Clara ria. Arthur, por um momento, fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Obrigado, Deus, por me ensinar que o amor não se compra. Quando Lucas terminou de comer, olhou para eles e disse algo que fez o coração de ambos parar. Sabe, papai, eu acho que a mamãe tá feliz lá no céu, porque agora eu não tô mais sozinho. Arthur engoliu em seco e respondeu, com um nó na garganta. Ela deve estar mesmo, filho, porque foi ela quem mandou o anjo certo para cuidar da gente. Clara sorriu, emocionada, e segurou a mão dele sobre a mesa. Naquele gesto simples, sem promessas e sem pressa, nascia algo novo. Algo que não precisava de títulos, nem de aparências. Era amor. Verdadeiro, puro e silencioso. E assim, o que começou como um erro movido por desespero, terminou como um milagre construído pela fé. A dor deu lugar à gratidão. E a solidão cedeu espaço ao amor. E naquela casa, que um dia foi fria e vazia, o som mais bonito voltou a ecoar. A risada de um menino e o coração de uma família, que finalmente voltou a bater no mesmo compasso.